Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2026 da Vitia. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de RI da companhia, onde a apresentação também estará disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Vitia e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Wilson Romanini, CEO, o Sr. Alexandre Danero Friso, CFO e diretor de RI, e o Sr. Edgar Zanotto, diretor de Inovações e Novos Negócios. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Wilson Romanini, que dará início à apresentação. Obrigado, Laís. Primeiramente, aí um bom dia a todos. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí do segundo tri da Vitia, né? Então, quando a gente vê, a gente realmente vem fazendo um trabalho aí para essa geração de caixa dentro da companhia, quer dizer, tivemos aí 102 milhões de geração de caixa nesse período, 42% acima, né, em relação ao primeiro semestre de 25. Então, acho que a política que a gente vem adotando, ela está altamente funcional. Tivemos aí um crescimento da nossa receita líquida, né, de 114 milhões, 15% a mais. A receita foi de 114, né, 15% a mais em relação ao segundo tri de 25. Um crescimento de 34,5% nas soluções biológicas, onde realmente aí é o foco da companhia. Dentro desse trabalho, né, de uma organização, uma racionalização extrema dentro da empresa, a gente consegue ter aí uma redução da nossa dívida líquida em relação ao primeiro semestre de 25. É a empresa realmente desalavancada, né? Está com 0,86 dívida líquida EBITDA, e além de tudo nós fizemos aí 41,6 milhões entre recompra e distribuição aí através do JCP. Por favor, Laís. Quando a gente fala de riscos e oportunidades, né, a gente tem aí ainda um setor fragilizado, né, a rentabilidade do produtor, até mesmo pelo preço das principais commodities agrícolas, não está tão interessante. Temos aí um aumento de custo, né, pela própria questão geopolítica. Então, você tem aí um cenário não tão favorável, pensando efetivamente, né, na situação do agro brasileiro. Diante disso, né, com essa queda de rentabilidade e o nível de alavancagem alto dentro do setor, você tem aí um custo financeiro que realmente impacta bastante e, além de tudo, ele é um dinheiro hoje restrito. Então, esses são grandes desafios aí para o nosso setor ainda nesse ano de 26. Nós temos aí a questão, né, que está se falando muito do El Niño, né? Nós não sabemos efetivamente o que pode acontecer, qual que seria a magnitude nesse sentido, e isso reforça, sem dúvida nenhuma, uma cautela por parte dos agentes, né, dos nossos clientes, sejam produtores, distribuidores, na decisão da compra. Então, a gente vem fazendo um trabalho na empresa, tentando buscar outras oportunidades para manter esse nível interessante, né, de receita e resultado dentro da companhia. Mas mesmo diante dessas questões, a Vitia ela tem trabalhado de uma forma muito intensa, né, em suas inovações, seja na parte de produtos biológicos e também na parte dos seus fertilizantes especiais. Eu acho que toda essa cautela que a gente teve e faz tempo que nós estamos tendo, isso nos proporciona uma forma diferente de gerir as inovações dentro da companhia.
E aí, quando a gente fala de performance, né, a gente já falou um pouco, a gente tem um crescimento da receita aí no segundo TRI de 26 de 15%. Quando a gente pega o acumulado, nós temos uma pequena queda em relação ao ano passado. Dentro do foco funcional, né, a gente tem aí um crescimento efetivamente de 34,5% nas nossas soluções biológicas, e quando a gente fecha o semestre, nós temos um pequeno incremento aí de quase 6%. A dívida nós já falamos, quer dizer, a gente vem realmente trabalhando de forma muito ajustada, com bastante parcimônia e inteligência de como conduzir a companhia nesse momento. Essa é a nossa forma de ser, sempre foi e sempre será. Já falamos aí, né? Quer dizer, uma empresa altamente desalavancada, essa é a nossa tese funcional, e dentro daquela propositura que a gente vem falando aí em todas as nossas apresentações, sobre o nosso SG&A, sempre em linha do que aquilo que a gente acha que vai dar sustentação para o nosso negócio. Falando do nosso posicionamento, quer dizer, a Vitia ela tem aí uma disciplina, né, bastante intensa na sua alocação de capital, trazendo toda essa solidez financeira e retorno para os acionistas. Esse é o nosso trabalho aqui como executivo da companhia. Ela está preparada para estar aí dentro dos investimentos, a gente não para isso, a gente acredita nisso, tem bastante coisa em termos de inovações, inclusive depois o Edgar vai apresentar já alguns produtos que serão não, que já foram lançados, né? A gente vai fazer a campanha oficial agora dia 21 de agosto, e a tese é nossa, a gente vem trabalhando aí em algumas inovações disruptivas que tão logo nós vamos apresentar aí para o mercado. A gente confia efetivamente, né, no potencial do nosso negócio, tanto é a própria tese de recompra, né? Se a gente está recomprando é porque a gente acredita e a gente entende que é o melhor ativo para se investir. Eu gostaria de agradecer novamente, aí eu passo a palavra para o Alexandre. Bom dia a todos. Obrigado, Wilson. Eu vou entrar agora nos detalhes da performance do trimestre, começando pela performance de receita. A gente teve um trimestre bem positivo sob o ponto de vista de soluções biológicas e naturais. Crescemos 34,5% como o grande destaque. Isso fez com que a gente recuperasse, né, uma performance aquém do primeiro trimestre, ficasse com um crescimento no acumulado do ano. Na linha de fertilizantes de solo, a gente também demonstrou um crescimento expressivo de 30%. No acumulado do ano, 15%. Essa é uma linha que vem performando bem desde o ano passado, uma linha que vem sendo bem demandada frente a esse momento do agro. São produtos de menor tecnologia, mas que são demandados nas lavouras. Então, é uma linha que vem até surpreendendo a gente e mantendo um bom ritmo de crescimento. Por outro lado, acho que o destaque negativo do trimestre do ano é a linha de fertilizantes foliares e produtos industriais, que caiu 30% no trimestre e no acumulado do ano 20%. Essa é uma linha que a gente espera ainda uma recuperação para o ano, tem sido a linha onde a gente tem visto maior cautela por parte do produtor. O produtor, esse ano, dado esse cenário desafiador, está postergando as compras, ainda mais do que no ano passado, e essa linha ele está realmente deixando para tomar a decisão no último instante possível. A gente acredita que essa linha ela vai acontecer, mas conforme o desenvolvimento da lavoura, conforme o produtor vê que a lavoura está se desenvolvendo bem, mas que está precisando ali de um investimento a mais, aí ele vai puxar esse tipo de produto. E é isso que a gente tem visto nas negociações, né? Esses produtos ficando de fora das negociações, para que o produtor defina num segundo momento. Tá? Então, foi um trimestre de forma consolidada que a gente cresceu 15%, mas no acumulado do ano a gente está praticamente igual
ao mesmo período do ano passado. E hoje a gente acredita que esse trimestre, apesar de ter sido muito bom, não é ainda o ritmo para o ano, né? Esse ritmo de 15% não é o que a gente espera para o ano. A gente, como eu falei, no acumulado está praticamente igual no ano passado. E esse trimestre, por ser pouco representativo, ele acaba tendo sempre variações de receita muito significativas percentualmente, né? Então, como a gente vê aí um aumento de 30% ou uma queda de 30%, não são percentuais de crescimento que a gente espera para o ano para nenhuma das linhas. Agora, passando para o próximo slide, falando um pouco de lucro bruto e margem, a gente teve um trimestre de uma ligeira recuperação de margem em cima de um melhor mix, né? As soluções biológicas e naturais performaram muito bem, sob o ponto de vista de receita. Porém, quando a gente olha margem trimestre contra trimestre dentro das linhas, a gente vê uma pequena queda no ano, na parte de soluções biológicas e naturais, apesar da estabilidade no trimestre. E isso é reflexo desse momento de mercado. A gente ainda tem um momento de mercado com pressão de margens, né? A gente não vê mais quedas significativas como foram nos anos anteriores, mas ainda não é um mercado de repasse e reconstrução de margem. Na linha de fertilizantes foliares, a gente até tem uma pequena recuperação de margem no semestre, mas em cima de um nível, né, muito baixo de margem que foi do ano passado, né? Ainda não seria aí uma recuperação estrutural para o nível de margem histórico. Então, dentro desse cenário, né, a gente vê aí uma possibilidade de um ano de uma estabilidade, né, de margem, ainda não conseguimos ver uma recuperação estruturada. Passando para o próximo slide, falando sobre a nossa parte de SG&A, é a parte que a gente tem total domínio. A gente tem como estratégia, né, buscar manter a estrutura da companhia e, através de projetos de racionalização, a gente conseguir controlar as despesas para chegar muito próximo ali de um crescimento zero real. Aqui a gente, até quando a gente olha o ajustado, a gente está num crescimento no semestre de 0,5%, o que significa que, sob termos de reais, né, pensando em inflação, a gente está até reduzindo a despesa da companhia. É, Esse, né, como eu falei, o objetivo não é exatamente esse, o objetivo é manter a estrutura e ser racional, e a gente está conseguindo, então acredito que essa parte a gente está tendo muito sucesso e tem sido muito importante nos últimos anos para a gente manter a saúde financeira da companhia. Aqui um destaque rápido, né? A gente ajustou a recuperação extemporânea de tributos, porque no ano passado a gente também ajustou quando a gente teve a receita, né, da recuperação de tributos, foi uma receita muito significativa e a gente ajustou, né, tirando a receita para olhar o que seria. Então agora a gente também tira, né, esse é o FII que a gente paga para o assessor financeiro que ajudou e está ajudando a gente nesse processo de recuperação desses impostos. Passando para o próximo slide, olhando a performance do EBITDA. Então, no trimestre, em função dessa performance, principalmente da linha de soluções naturais e biológicas, a gente teve um trimestre melhor do que o ano passado, mas quando a gente olha para o semestre, a gente está ainda um pouquinho aquém do ano passado, né? O ano passado a gente estava com menos 13,9 milhões, agora a gente está com menos 17,4 milhões no acumulado. Percentualmente, como eu falei, é relevante, mas dado que o primeiro semestre é pouco representativo no ano, basicamente aí 3 milhões e meio nominal, eles são plenamente possíveis de serem recuperados aí no segundo semestre. A gente também, eu ressalto sempre, o primeiro semestre é um semestre onde a gente já espera que a companhia
tenha um EBITDA negativo em função dessa sazonalidade. Então, os números aqui, né, percentuais, ainda eles não são muito representativos do que a gente espera para o ano. O que a gente entende é que a gente está performando próximo do ano passado, né? Apesar de estar um pouquinho abaixo, a gente entende que está muito próximo do ano passado. Falando em CAPEX, também a gente vem mantendo a disciplina, lembrando que a gente espera um nível de CAPEX muito semelhante ao ano passado, focado principalmente em projetos de eficiência e racionalização. No, no semestre, a gente está 2,5% só apenas acima do ano passado, e os dois principais projetos, eles vão ser entregues agora no terceiro tri. No semestre, eles ainda estavam pouco, né, desenvolvidos, aí, né, a planta de biológica é a parte de modernização do invase. A gente já fez só 1,3 milhões de 9,6 e a planta de inoculantes 2,8 de 5,9, mas a gente espera atingir o nosso objetivo do ano de realizar esses projetos e ficar no mesmo nível de CAPEX do ano passado. Agora passando para o fluxo de caixa, acho que tem sido um destaque da nossa performance nos últimos anos, nesses anos mais desafiadores, dado aí toda a nossa estratégia de conservadorismo, né, sob o ponto de vista de gestão de recebíveis, a gente tem tido um resultado muito positivo, né? No semestre, a gente gerou 102 milhões de caixa operacional, resultado de uma boa performance de recebimento, com uma baixa inadimplência, um baixo nível de renegociação, um baixo nível de atraso, em função dessa nossa expertise da gestão de carteira. E mesmo quando a gente vê que no agro não é um cenário comum esse, né? Então, é um ponto a destacar, essa gestão de recebimento e inadimplência. Eu destaco também uma gestão de estoque de forma muito conservadora e eficiente, que também ajudou a gente ter essa boa performance do ponto de vista de geração de caixa e que fez com que a gente conseguisse também reduzir a dívida líquida, num cenário tão desafiador, do ponto de vista financeiro, para o agro e para o Brasil, né, dado as taxas de juros e a restrição e a restrição de crédito que a gente tem, a Vitia reduz a dívida líquida, né, paga dividendos, né, através de juros de capital próprio e ainda faz a recompra. Então, sob esse aspecto, eu acho que a Vitia tem tido uma performance totalmente diferenciada do mercado e estamos subalavancados, mais confortáveis, né, com essa situação, porque no momento essa posição de dívida reduzida é um grande diferencial da companhia que pode continuar investindo em seus projetos, pode continuar mantendo seu posicionamento estratégico e muito confortável para enfrentar qualquer piora que possa acontecer, seja por El Niño, seja por qualquer motivo, né, de eleição, de parte fiscal, a Vitia está totalmente preparada para passar por qualquer cenário. E aí, falando do seu ponto de vista do resultado financeiro, a gente teve uma melhor performance, até em função dessa redução da dívida líquida. Na parte de imposto de renda e contribuição social, a gente tem um crédito, né, até em função do prejuízo, né, que a gente vai, no segundo semestre, inverter. E, por último, a parte, né, do prejuízo, como eu falei, né, é um resultado esperado, né, o prejuízo no trimestre e no semestre, e que a gente recupera ao longo do segundo semestre. E, ao nosso ver, né, apesar de há uma pequena queda no trimestre, a gente está, de forma geral, muito semelhante ao ano passado. Agora eu passo para o Edgar falar dos nossos projetos de inovação. Bom dia, obrigado, Fris.
a gente falando um pouquinho, a gente vinha falando que ia ter os lançamentos de produtos, né? Que estava lá, a gente tinha programação de 4 produtos para esse ano, a gente já fez o lançamento, né? E 3 deles são biológicos, um é um nematicida novo, né? Que a gente tem aí muito mais agressivo dos que a gente já tinha antes. E a gente pensando nesse cenário de redução de uso de adubação, redução de custo pelo produtor, a gente acabou de lançar o produto Aeron N. Esse produto é totalmente inovador para a gente fazer aplicação foliar, né, pensando na adubação nitrogenada para vários cultivos, né, que quase nenhuma empresa tem, né, um inoculante para aplicar foliar e que faz essa absorção ali. Então, é um produto totalmente diferenciado, com uma formulação totalmente inovadora aí da VIT. A gente tem também mais inseticida, o Guardium, né, que é outro produto que a gente consegue acessar vários mercados, principalmente de cana, e crescer nele. E Filos, que é mais um fertilizante especial, tá? Então a gente vinha aí algumas brigas com alguns concorrentes, a gente acabou desenvolvendo mais um produto. E a gente tem mais 2 lançamentos ainda para o ano, né? E são 2 produtos biológicos, e são bem diferentes do que a gente tem, são produtos mais inovadores ainda, que eu posso dizer, até para como que a gente vai recomendar o uso, forma de uso, mas isso aí é daqui um pouquinho, acho que mais 1 ou 2 meses, aguardando a parte regulatória finalizar os processos. Podemos ir para o próximo. Na área de investimentos em inovações, a gente continua com os mesmos níveis, né? Tem uma pequena redução ali de 6%, mas isso é muito mais uma questão de sazonalidade. Eu volto a falar, igual em todas as reuniões, a gente não reduziu o fluxo de investimento em PDI, né? Até porque a gente acredita que é daí que vão trazer os diferenciais para a companhia, o que vem trazendo essa redução, né? Onde a gente melhora a nossa eficiência de produção também, de vários produtos dos nossos, tanto os fertilizantes quanto micro-organismos, e novos micro-organismos que são muito mais eficientes do que a gente tem hoje, né? Então é algo que a gente realmente acredita e não tem expectativa nenhuma de redução. A gente teve mais 5 recomendações de alvos, né, de que a gente pode usar os nossos defensivos biológicos. Tivemos mais 4 produtos que são hatches, né, que é para fazer os testes em campo, que são produtos desses daqui que são totalmente inovadores, com micro-organismos até desconhecidos, né? Então é algo que a gente vai ter aí em breve também. É isso, viu, Friso? Pode ficar à vontade. Obrigado, Edgar. Vamos falando do seu ponto de vista de mercado de capitais, a gente continua a ver uma performance aquém das nossas ações, e como o Wilson mencionou, acreditando na nossa estratégia, no nosso negócio, a gente vem executando o programa de recompra. Foram 16,1 milhões recomprados no primeiro semestre. Abrimos o sexto programa, que já tem aí 27 por cento de execução do total aprovado. É, e eu ressalto que obviamente não vamos ficar limitado ao sexto programa. A gente tem aí como estratégia ir executando essa recompra de forma gradual e, e aproveitando as oportunidades. Eu sempre ressalto que a recompra não era a estratégia que a gente gostaria de estar executando e de executar. A estratégia era que a gente, ao contrário, fosse cada vez mais se apoiando no mercado, mas dado o valor das ações hoje e que está totalmente descolado, né, do valor intrínseco do negócio, a gente precisa aproveitar essa oportunidade para os acionistas atuais. Sem dúvida, é a melhor alocação de capital que a gente poderia fazer. O nível de preço hoje, ele realmente surpreende a gente aqui da VIT, olhando, né, até todas as transações privadas e números privados, a gente entende que a VIT é o ativo mais barato do mercado. Então, sem dúvida, a única coisa que a gente pode pensar, né, numa companhia desalavancada e com flexibilidade de capital é ir executando o nosso programa de recompra, mas também, obviamente, sem ser o grande vetor de preço, né, sem ser o grande vetor aí da negociação das ações. Então, vamos fazendo essa estratégia. A Vitia, como sempre, olhando
no longo prazo, olhando as coisas de forma conservadora e gradual, que a gente entende que é a forma que devemos agir no agro, né? Nunca de forma momentânea. Então, a gente vai aproveitando esse ciclo, fazendo as recompras de forma gradual e otimizando, né? Aproveitando essa oportunidade para os acionistas da base. Então, essa é a nossa estratégia, que deve continuar ao longo aí dos próximos meses e trimestre, conforme a gente vê essa oportunidade de preço. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão para perguntar por voz ou no botão de Q&A na parte inferior da tela para escrever a sua pergunta. Nossa primeira pergunta vem do senhor Bruno Tomazetto, analista sell-side do Itaú BBA. Bom dia, Wilson Friso. Prazer falar com vocês. A minha primeira é só um follow-up ali no comentário do Friso, onde ele diz que ainda não parece um mercado de repasse, de ganho de margem. Eu queria só entender o quanto desse cenário ainda é devido a um cenário competitivo mais apertado, ou o quanto que está pesando, ou quanto que já dá para assumir que o que mais pesa aqui é o ponto de vista de margem de produtor, né? E aí, se ainda tiver cenário competitivo pesando nessa equação, o quanto que vocês acreditam que daria para voltar, ou quando que vocês acreditam que a gente já poderia ver um mercado mais equilibrado, pelo que vocês têm visto de peers, saída de competição menos racional do mercado e tudo mais. Então é só para separar o que é mais macro do ponto de vista produtor rural aqui do que competição. E uma segunda que é só para tentar trazer essa discussão separada entre culturas, né? Lá no Vitia Day eu lembro que a gente falava bastante sobre café, HF, cana. Queria só entender depois de alguns meses como vocês têm visto a evolução dessas novas frentes vis-à-vis do que a gente esperava lá atrás e também como que vocês veem o ganho de relevância dessas outras culturas dentro do todo no médio prazo. É isso. Obrigado. Ô, Friso, se você quiser, eu começo aí com o Bruno, depois você fala, dá um complemento. Ô, Bruno, a questão de imagem, a gente tem aí, né, acho que vários pontos aí para a gente discorrer sobre isso. A gente tem hoje, né, primeiramente, o mercado retraído em compras, né? Quando você tem o mercado retraído em compras, sem dúvida nenhuma, você vai ter uma queda de margem. Você tem hoje, dentro do mercado também, empresas, principalmente do nosso setor, numa situação muito complicada. Então, o que que acontece? As ofertas que são feitas para os produtores são ofertas que não faz muito jus à lógica funcional de trabalho. Então, você automaticamente se depara no mercado onde as empresas elas precisam, né, fazer uma venda para gerar aí um recebível para ter condição de fluxo de trabalho. E então, assim, margem é um negócio que a gente vai conseguir ter uma mudança num cenário onde nós, particularmente, vamos ter que ter aí uma projeção de melhor rentabilidade para o produtor, que aí, sem dúvida nenhuma, ele é um cara que vai investir, ele sabe que o quanto mais ele produzir por hectare, ele vai ter uma melhor receita, e para ele produzir mais por hectare, ele tem que fazer investimentos. Então, a gente tem N fatores, né? Margem hoje, eu acho que é uma discussão que ela só muda a partir do momento que nós tivermos um mercado mais consumidor, né? É a lei da oferta e demanda que a gente é clássica aí, né, no mundo da economia. E quando a gente fala das outras frentes, a gente está trabalhando tudo, né? A VIT é uma empresa, né? Acho que até pela própria posição dela, pela forma que ela está, pelo equilíbrio que ela tem uma capacidade de raciocinar bem e automaticamente fazendo aí as suas inversões em lugares que a gente entende que pode gerar negócios mais frutíferos para a companhia. Então, isso é uma tese funcional constante. Mercado, você não consegue abrir ele do dia para a noite, é um trabalho, é um desenvolvimento, é uma técnica, mas esse é o nosso
uma das nossas tônicas. A Vitia, analisando toda essa dificuldade, né, aí principalmente dos nossos competidores, a Vitia tem tentado buscar acessos mesmo em mercados, né, que são aí, vamos dizer, mais disputados, quando a gente fala nas grandes culturas, como soja, algodão, milho. Então, a gente está fazendo tudo aqui, né? Uma coisa que a gente sempre tem é que nós temos que fazer diferente. Então, a gente levanta todo dia na tese de buscar algo diferente para a companhia. Até mesmo para poder passar esse momento complexo. Você está aí dentro do banco, você sabe melhor do que a gente, você lida com todo tipo de cliente, né? O banco lida, na verdade, com todo tipo de cliente, e a gente vê que nós estamos aí atravessando um momento muito delicado, não só acho que no agro brasileiro, mas no país como um todo. Então a Vítia está fazendo aqui o dever de casa nesse sentido. Mas falando em margem nós vamos começar a ter uma, uma, uma posição aí de incremento de margem no mercado onde o nosso cliente vai ter a sensação de uma melhor rentabilidade. Ficou bastante claro. Obrigado. Novamente, para fazer uma pergunta, clique em levantar a mão ou no botão Q&A na parte inferior da tela para escrever a sua pergunta. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Wilson Romanini para que faça as considerações finais da companhia. É sempre um prazer, né, estar aqui mostrando a Vitia para o mercado. Acho que a gente vem aí, né, com um trimestre positivo. Mas a gente tem que. A gente aqui dentro da nossa companhia, primeiro que a gente pauta por um ponto que é fundamental, acho que em qualquer tipo de negócio e em qualquer tipo de filosofia de vida. A gente pauta muito pela verdade, né? A gente nunca vai falar uma coisa que a gente não acredita. Podemos e até em algum momento falar algo que a gente está acreditando e que aquilo não se consolide. Isso é natural, são os erros, né, dentro da vida. Mas a gente vê ainda desafios bastante intensos dentro do nosso setor. Estamos trabalhando de forma árdua para vencê-los, e está aí, acho que os números provam isso. Como eu falei para vocês, a gente acredita absurdamente naquilo que nós estamos fazendo, e está aí o próprio processo, né, de programa de recompra. E eu tenho certeza que as coisas mudam. Eu já passei aí, nesses meus 35 anos, né, trabalhando, né, dentro dessa companhia. Nós já vimos de todos, grandes momentos, momentos difíceis. O que a gente tem que ter dentro da gente é a continuidade, né? Não é à toa que a nossa empresa está com 55 anos e com certeza vão vir mais 50 anos aí pela frente. Então, essa é a nossa tese, né? Então, como é que nós vamos hoje pensar no 26? Bastante desafios, mas a empresa está muito preparada para passá-los e fazer conquistas nesse sentido. E tempos virão, eu não tenho dúvida, tempos melhores virão para aqueles que estiverem fortalecidos. E como a gente acredita nisso, nesse fortalecimento constante, a gente sabe que a gente vai surfar muita coisa boa num futuro bem próximo. Muito obrigado a todos aí. A videoconferência da VIT está encerrada. A área de relações com investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.